A gente consegue fazer algumas subdivisões do sistema nervoso. E aí eu coloquei como quadrinhos porque isso aqui geralmente, se for só falado, só escrito, fica confuso. Então assim fica fácil da gente entender. A gente tem o sistema nervoso, no geral. Aí eu tenho o sistema nervoso dividindo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central para por aí. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sistema nervoso periférico somático, que é aquele com ações voluntárias, ou sistema nervoso periférico autônomo, que é aquele que tem apresentações involuntárias. Esse sistema nervoso periférico autônomo pode ainda se subdividir em sistema nervoso periférico autônomo simpático ou sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. A gente vai ver mais à frente do que trata cada um deles. Primeiro a gente vai ver o sistema nervoso periférico somático. Esse sistema nervoso periférico somático ele vai regular as ações conscientes do organismo. Então, por exemplo, quando você está numa luta de boxe, por exemplo, você pensa em dar um determinado golpe e depois você executa. Tá? Isso é uma ação consciente do organismo. Então ele utiliza impulsos que partem do sistema nervoso central e esses impulsos eles vão chegar até os músculos estriados esqueléticos, que são aqueles que movimentam o nosso corpo, e esses músculos eles vão ter contrações voluntárias para realizar determinado movimento. Tá? Um outro exemplo, pedalar. Até o simples fato de andar, né? A gente usa os músculos esqueléticos e é controlado pelo nosso sistema nervoso periférico somático. A gente tem também o sistema nervoso periférico autônomo. Esse sistema nervoso periférico autônomo ele vai regular as ações involuntárias do organismo, ou seja, a gente não consegue controlar. Eventos involuntários, né, que são, por exemplo, o batimento do coração, tá? As contrações do estômago, do intestino, o peristaltismo, que é o ato de engolir, tá? Os movimentos peristálticos que fazem com que a comida desça, o bolo alimentar desça, tudo isso ele é regulado pelo sistema nervoso periférico autônomo. E veja que a gente não tem controle sobre essas coisas. Ninguém consegue fazer o coração parar de bater, né, propositalmente. E a gente não consegue, por exemplo, engolir um determinado alimento e simplesmente parar esse alimento no meio do esôfago. Isso não é possível, porque esse controle do movimento que faz com que o alimento desça, ele foge do nosso controle, tá? Ele é autônomo, certo? Ele é involuntário. O sistema nervoso autônomo, a gente já viu, pode ser dividido em simpático ou parasimpático. Vamos ver o que significa cada uma dessas coisas. O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele é um sistema constituído por gânglios e neurofibras, tá? As neurofibras liberam principalmente a noradrenalina. Essa noradrenalina, precursor de um hormônio, a adrenalina, e ele está relacionado a eventos como, por exemplo, aumento dos batimentos cardíacos, aumento do ritmo respiratório, elevação da pressão sanguínea, dilatação da pupila, aumento do nível de glicose, entre outros eventos. Normalmente, esse sistema nervoso periférico autônomo simpático ele está relacionado a situações de agitação. Tá? Então, você percebe, por exemplo, quando você está fazendo algum esporte, ou quando você precisa fugir, por exemplo, você está passando na frente de uma casa, de repente solta-se um cachorro feroz. Esse ato de fugir do cachorro vai exigir do seu corpo um conjunto de reações. Esse conjunto de reações está relacionado à liberação da adrenalina. Tá? E aí essas reações elas vão fazer com que você escape. Isso é controlado pelo seu sistema nervoso periférico autônomo simpático. A gente tem aqui um exemplo da pupila, a pupila dilatada ou a pupila retraída, né, contraída. Preste atenção que a pupila, quando a pupila dilata, é para deixar entrar mais luz no olho, tá? O que normalmente melhora a condição visual. Então, quando você está fazendo algum esforço para ver, é comum que a sua pupila ela dilate. Enquanto que a pupila retraída ela está relacionada à proteção do olho. Então, ela diminui principalmente quando você tem a exposição a muita luz.
O ritmo respiratório funciona da mesma forma. Quando o indivíduo ele precisa de mais oxigênio, o, o ritmo respiratório ele vai aumentar. E isso é controlado pelo sistema periférico autônomo simpático. Já o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático também é constituído por gânglios e neurofibras, tá? Só que eles liberam um hormônio diferente, que é a acetilcolina. A acetilcolina normalmente promove ações contrárias ao que o sistema nervoso autônomo simpático promove, tá? Então a gente tem aqui uma ação antagônica. Enquanto a acetilcolina acalma, a gente tem a adrenalina, noradrenalina, acelerando o ritmo das coisas. Então a gente tem aqui o seguinte, que a acetilcolina é responsável por redução dos batimentos cardíacos, tá, e do ritmo respiratório. Nesse caso aqui a gente tem o estímulo da digestão, tá? Não vai reduzir o processo de digestão não, aqui ele estimula a digestão, a contração da pupila e outros relacionados ao descanso e ao relaxamento. Então é como se a acetilcolina ela desse uma pausa, né? Uma redução no ritmo do nosso corpo. Então nessa condição aqui, a quantidade de acetilcolina aqui está promovendo um maior relaxamento do corpo. A digestão, aí aqui é uma exceção, né? Ela não diminui o ritmo da digestão, ela, ao contrário, ela estimula a digestão. E aqui a situação que eu coloquei de uma situação de descanso, quando você vai, por exemplo, deitar para dormir, então é comum que a acetilcolina ela relaxe o nosso corpo. Isso é promovido pelo sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Bom, existem situações no nosso organismo que são chamados de atos reflexos. Então essas ações, esses atos reflexos, eles são ações que independem da vontade do indivíduo. E eles se manifestam como se fossem respostas automáticas a determinados estímulos. Os atos reflexos eles são executados antes que o cérebro tome consciência deles. Tá? Então é uma ação imediata. A gente tem exemplos relacionados a essas respostas imediatas, por exemplo, a situação de dor. Né? Então, quando você precisa de em um prego, é comum que você imediatamente tire o pé, né, de cima daquele prego. Claro que você nem chegou a ver, a perceber em que você pisou, né? Você não viu, você não tinha a informação de que você pisou no prego, até você ver o prego, né, depois do ocorrido. Então, nesse tipo de situação, a resposta da dor ela é imediata. Né? Então, o pé vai se afastar imediatamente do estímulo, né, que causou a dor. A gente tem também a situação do reflexo patelar. O reflexo patelar ele vai acontecer quando o médico ele consegue atingir uma determinada região do joelho e aí a perna ela vai promover um movimento para frente. Nesse caso aqui, o impulso nervoso ele foi até a medula, tá? E a resposta a esse estímulo veio da medula. O impulso nervoso não chegou até o cérebro e voltou. A partir da medula, esse impulso ele já foi redirecionado para a musculatura da perna para promover a extensão da perna, né, o movimento da perna. O bocejo também é uma situação onde a gente percebe um ato reflexo, porque se você ficar olhando, ou vendo um vídeo, ou vendo uma pessoa bocejando, você também vai ter vontade de bocejar. Na verdade, o bocejo ainda é um mistério, né? Ninguém sabe ao certo explicar por que a gente boceja. A gente sabe que existe essa reação em cadeia. Então, é muito provável que você olhando para esse bebê bocejando, você também acabe bocejando. E aí as explicações para bocejo são as mais variadas. Né? Alguns dizem que é a musculatura da face, para movimentar a musculatura da face, para promover uma entrada de oxigênio. Enfim, tem várias teorias para a questão do bocejo. A gente vai falar também nessa aula sobre doenças, tá? Doenças relacionadas ao sistema nervoso. A primeira doença que eu coloquei aqui para que vocês vissem foi a doença de Parkinson, tá? Ou também chamada de mal de Parkinson.
Essa doença, ela comete 2 pessoas em cada 1.000. Então, ela é uma doença que não é tão rara, né? Se a gente for pegar essa proporção. Ela é mais frequente de surgir nas pessoas com mais de 50 anos. E a doença de Parkinson, ela é caracterizada pela perda das células cerebrais. E aí, essas células cerebrais que deveriam produzir um neurotransmissor chamado dopamina, elas não vão fazer essa ação. E aí, a falta de produção da dopamina vai influenciar na atividade muscular. É comum, o principal sintoma do mal de Parkinson é justamente a tremedeira. Né? Normalmente o braço começa nas mãos, nas extremidades. O braço começa a tremer, né? Começa a fazer movimentos descoordenados. E também ocorre progressivamente a falta de movimentos. Isso vai influenciar na questão da locomoção, a pessoa vai ter dificuldade de andar. A ausência de expressão facial, uma vez que a face ela também, a expressão facial ela depende dos músculos da face, né? E aí se os músculos estão comprometidos, a pessoa vai ficar com essa ausência de expressão facial. E dificuldade de realizar os movimentos vão ficar mais vagarosos. Quando a gente observa a atividade celular relacionada à doença de Parkinson, a gente tem essa situação aqui, ó, do neurônio saudável, onde eu tenho o neurotransmissor dopamina passando aqui de um neurônio para o outro, essas bolinhas azuis, e uma pessoa com Parkinson, ele tem dificuldade na transmissão desse neurotransmissor dopamina. Ó, veja que a quantidade de dopamina que passa de um neurônio para o outro, ela é menor, ela é reduzida. Né? E uma parte dessa dopamina não vai chegar ao próximo neurônio. Isso vai fazer com que o paciente sofra desordem de movimentos, ou seja, os sintomas relacionados à doença de Parkinson. Uma outra doença também bastante comum é a doença de Alzheimer, ou mal de Alzheimer. Em todo o mundo, estima-se que 15 milhões de pessoas têm Alzheimer. Ela também é uma doença que acontece na fase da velhice. Tá? Ocorre na doença de Alzheimer perda da memória, dificuldade na fala. Com o passar do tempo, o doente não reconhece nem pessoas e nem objetos. A doença de Alzheimer não tem cura. Existem vários tratamentos com células-tronco, inclusive, para tentar reduzir, né, o avanço do Alzheimer, mas é uma doença que não tem cura, mas quando for descoberta no início, né, a qualidade de vida do indivíduo melhora bastante. Ações que podem diminuir a chance de você desenvolver a doença é manter sempre um bom convívio social. E aí esse convívio, além do convívio social, atividades que usam o intelecto, por exemplo, a leitura, a música, esporte de modo geral, todos eles vão reduzir consideravelmente a chance do indivíduo ter Alzheimer na velhice. Aqui tem uma imagem que mostra o cérebro de uma pessoa normal, e aí o cérebro de uma pessoa normal é esse aqui, e o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Perceba que o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, ele vai ficar bem menos volumoso do que o cérebro de uma pessoa normal. E aí isso ocorre porque as células nervosas elas acabam morrendo aos poucos. Então é uma doença degenerativa, com o passar do tempo a situação vai piorando, até que os sintomas de falta de memória, né, dificuldade na fala, eles acabam surgindo. A gente tem também que até alguns já consideram o mal do século, né, que é a depressão. Tá? A depressão é uma condição onde o indivíduo apresenta como sintomas tristeza, pessimismo, baixa autoestima, tá? E aí esses sentimentos que são normais em determinadas situações, mas eles devem ser passageiros. Então, as pessoas que apresentam depressão, esses sentimentos eles acabam ficando crônicos, né? Eles aparecem com uma frequência muito maior do que nas pessoas normais. E aí essa depressão, ela é uma doença, tá? Não é um estado do indivíduo,
mas ela é uma doença porque o indivíduo com depressão ele apresenta alterações químicas no cérebro. E aí essas alterações químicas envolvem os neurotransmissores, né, que são responsáveis pelos impulsos nervosos e pela regulação do nosso organismo. Então, tem problemas, alterações nos neurotransmissores de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, e todas essas substâncias aqui, elas atuam nas sensações do organismo. E a depressão, ela envolve tratamento com medicamento, tá, em alguns casos, e a psicoterapia. Né? Então, ela ajuda o indivíduo a tentar reduzir, né, esses sintomas da depressão e ajuda o indivíduo a sair desse quadro de depressão. A gente tem aqui um exemplo de um cérebro normal. Veja que as áreas verdes, amarelas e vermelhas, elas são áreas ativas do cérebro. Então, o cérebro de uma pessoa normal, o funcionamento padrão é esse. Enquanto no cérebro de uma pessoa com depressão, né, a atividade é muito menos intensa. Tá? Isso vai se refletir na vida do indivíduo. Eu coloquei um mapa aqui só detalhando as funções das regiões encefálicas. E aí, isso aqui é um resuminho mesmo, porque dificilmente os vestibulares ou provas que vocês vão fazer vai cobrar algo desse tipo, né, que vocês saibam. Ele pode até dar uma informação para ajudar, né, mas dificilmente vão cobrar ações, né, ou funções específicas de uma determinada região do cérebro. Então a gente tem aqui encéfalo, tá, que é o que fica dentro da nossa caixa craniana. O encéfalo ele tem o tronco encefálico, o cérebro e o cerebelo. Começa falando do cerebelo. O cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio do corpo e pela realização de movimentos complexos. Por exemplo, movimentos de quando você está tocando algum instrumento, né, onde você tem que ter coordenação. Ou se você for um médico cirurgião, por exemplo, você vai precisar realizar movimentos complexos. Você vai ter que ter uma habilidade muito grande com lâminas, né, e fazer suturas, enfim, algumas coisas relacionadas à atividade. A gente tem, vamos para cá para esse outro lado, tronco encefálico. O tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, onde eu tenho o mesencéfalo responsável pelo movimento dos olhos e pela audição, tá? A ponte ela está relacionada com a passagem de fibras nervosas. Então, de fato, o nome dela já dá uma pista do que é, né? A ponte ela vai servir para passagem de nervos para diversas regiões do cérebro. Temos também o bulbo. O bulbo ele está relacionado com o soluço, tá? Com frequência cardíaca, frequência respiratória, com o espirro e com a tosse. São algumas das atividades que o bulbo está relacionado. A gente tem no cérebro o diencéfalo. Diencéfalo divide-se em duas regiões, o tálamo e o hipotálamo. O tálamo está responsável pela cognição, que é a nossa capacidade de aprender, pela consciência. Ele integra regiões do cérebro. Ele também atua na regulação do sistema nervoso autônomo, né, que é aquele sistema nervoso que a gente não tem controle. O hipotálamo, por sua vez, está relacionado a atividades viscerais, ou seja, funcionamento do intestino, né, controle das glândulas, então nossas glândulas, se vai secretar mais ou menos hormônios, temperatura corporal, também está relacionado ao hipotálamo, apetite, expressão das emoções, controle do sono e está relacionado com o comportamento sexual. Telencéfalo, por sua vez, está relacionado com a interpretação dos sentidos, com o movimento do corpo, com a memória, raciocínio e emoções. Tá? Então, essas são as responsabilidades, né? Algumas das responsabilidades do telencéfalo. Ok, espero que tenham gostado da aula, tá? E até a próxima.